Gente, preste atenção nesse plano de Deus de nos trazer essa mensagem orientadora. Essa mensagem está em 1 Samuel, capítulo 7. Preste atenção. Se você entrou aqui e fala assim, eu quero falar que eu preciso ouvir a sua voz. Abaixa todos os volumes para que eu possa ouvir a sua voz, Senhor. Que eu possa ser orientado e orientado, Senhor. Preciso, Senhor, preciso da tua orientação. Senhor, meu Deus, cuida de nós, o Senhor é o nosso guia. Traga essa mensagem, Senhor, revelada para todos nós, Senhor. Fale, Senhor, fale ao nosso espírito, Senhor Deus. Cuida de nós através dessa palavra, Senhor Deus. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Versículo 3, capítulo 7. Quem já achou, diga amém. Amém. Escuta isso. Falou Samuel a toda a casa de Israel. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentro de vós os deuses estranhos. E ele estava colocando a seguinte: gente, vocês se afastaram do Senhor e vocês experimentaram derrotas em cima de derrotas, complicações em cima de complicações. E aí, por que vocês abandonaram o Senhor? Vocês experimentaram, e aí vocês viraram as costas para o Senhor, saíram debaixo da boa mão de Deus. Olha a experiência que vocês passaram. Olha a experiência. Agora vocês estão dispostos a retornar. O nosso Deus não desiste de nós, mas retorna de uma forma correta, retorna de uma forma sincera, retorna de uma forma, sabe, que o nosso Deus tem a leitura do arrependimento. Olha que grandeza essa palavra. O povo de Deus viu que não tiveram boas experiências, sabe, com a ausência de Deus. E a gente tem que usar inteligência. Como é que tu está se relacionando com Deus? Será que esse relacionamento com Deus é sincero? Qual é o nosso interesse? E é necessário a gente colocar diante de Deus, sabe, como uma criança. O nosso Deus se agrada quando nós tomamos atitudes de criança, na dependência dele. E o profeta Samuel, o profeta representava a igreja no Antigo Testamento. O profeta trazia as mensagens, as orientações para o povo. E também levava as dificuldades do povo para Deus. Então é necessário a gente, sabe, aprender. Quer dizer, o povo de Deus passou um mau momento, porque, sabe, abandonou a proteção de Deus, os cuidados de Deus. Não tinha um relacionamento sincero com Deus. E quantos estão na igreja assim? Quantos que não tem um relacionamento com Deus com sinceridade, com fidelidade? E aqui Samuel falando para toda Israel: tirar dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o coração ao Senhor e servir a Ele só. Então ele estava falando assim: olha, não adianta, Deus não se agrada, Ele não se agrada de divisão, não se agrada de divisão. Ele tem ciúme de nós. Ele quer exclusividade. Não adianta, nós estávamos pensando, eu e o Marcos, não adianta você
praticar os princípios de Satanás e dizer que está na presença de Deus. Não adianta, isso não adianta. Isso não convence. Não convence. Tem hora que você tem os princípios de Satanás vivo na tua vida. Tem horas que eu tenho o princípio de Deus. Não, Deus não é Deus de confusão. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Você não tem um lugar assim, não estou um pouquinho lá, um pouquinho cá. Não existe isso na dimensão espiritual. Deus não divide. Ou você é dele ou você é das trevas, meu irmão. Ou minha irmã. Ou você pratica e tem a convicção que você está sob os cuidados de Deus, ou você está nos cuidados do outro. E aqui, o profeta falou, de uma forma bem clara. Se você, ó povo, se cuidar com sinceridade, o nosso Deus, o Deus poderoso, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Porque é desejo do nosso Senhor. É desejo de nos livrar das influências que vêm trazer dano em nossas vidas. Mas será que a gente dá liberdade a Ele para agir em nossas vidas? Será que nós damos? Será que a gente fala, Senhor, eu dou liberdade para o Senhor agir na minha vida? Porque Deus é justo. Ele é justo até com o inimigo. Se o inimigo chega para Deus e fala assim, mas ele me quer, como ele te quer? Olha como é que ele pratica os meus princípios. Olha como é que ela pratica os meus princípios. O nosso Deus é justo até com o inimigo. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Tomaram uma decisão. O negócio estava difícil para o lado deles. Eles estavam, querendo restituição do relacionamento com Deus. Eles queriam, uma reaproximação de Deus. Eles estavam dispostos. Eles estavam desejosos de, restituir o relacionamento com Deus. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Então eles receberam uma orientação do profeta. Olha, vocês vão para Mispa. Vocês seguem essa orientação. Vão para Mispa. E eles colocaram em prática a orientação de Deus. E, congregaram-se em Mispa, tirando água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Olha, gente, olha que sinceridade. Pecamos contra, reconhecer o erro. Deus se agrada disso. Deus se agrada quando a gente fala: Senhor, até aqui eu só fiz coisas que desagradaram a Ti, mas eu pretendo agora, me ajude a praticar os princípios que Te agradam. Eles colocaram isso, jejuaram, oraram, derramaram água, fizeram uma cerimônia. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E o que ouviram os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Preste atenção nisso, igreja. Não desperte por nada, por favor. Preste atenção. Olha o que acontece. Isso acontece no dia de hoje, na nossa realidade. Olha o que acontece. Nós estamos dispostos a fazer as coisas de Deus direitinho. A gente desperta para obedecer a Deus e fala assim: eu quero fazer tudo direitinho para o Senhor. Eu quero, uma reconciliação. Eu quero praticar os princípios do Senhor direitinho, como o Senhor nos orienta e nos conduz, para que o Senhor possa acrescentar, porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra, o Senhor vela por ela. Então eu quero te buscar, eu quero ser sincero, eu quero ser perseverante, eu quero ser, obediente. Eu não quero falar coisas que são abomináveis aos teus ouvidos. Eu quero, eu quero me comportar, mesmo nas dificuldades. Eu quero me comportar, me ajuda nisso. Eu estou disposto. Meu amado, se prepara. Se prepara, porque os filisteus espirituais vão partir para cima.
Você vê, eles começaram a se consagrar, abriram mão das idolatrias, dos postes ídolos, começaram a se endireitar, jejuaram, comprometidos com Deus. Os filisteus já se levantaram contra eles. Se levantaram contra eles. Quer dizer, a gente quer se acertar com Deus, você vê que o inimigo não se agrada não, meu irmão. O inimigo não, eu quero me consertar com Deus. Meu irmão, se prepara. Quem está entendendo o mistério? Tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então, o povo reconheceu. Samuel, igreja, ore por mim, ora por nós. Busca essa ajuda de Deus. Busca uma intervenção espiritual. Faça com que Deus entre nesse cenário e mude. Fala com Deus para, fazer um reboliço nessa situação por nós. Meu irmão, aquele povo estava falando para Samuel: Samuel, nós conhecemos o poderio desse Deus. E quando Ele está a nosso favor, nenhum inimigo vai prevalecer. Quando Ele está disposto a combater o bom combate por nós, nenhum inimigo na face da terra pode prevalecer. E é isso que a gente tem que ter como a nossa bandeira espiritual. Sabe por que eu quero esse Deus? Porque todo o inferno, quando se levantar contra mim, não vão prevalecer. Quando toda situação contrária, deseja me destruir, eu estou firme no Senhor. E Ele vai honrar a minha fé, Ele mesmo destruindo aqueles que querem me destruir. Então é necessário, meu amado, saber quem é esse Deus, de que lado Ele está. Será que você tem convicção que Ele está do teu lado? Porque você está praticando o arrependimento, os princípios dEle. Você tem a convicção: eu não estou só nessa batalha, porque Ele está comigo. Pode sim eles se levantarem, porque eu sei que eles desejam eu parar de ser obediente, eu parar de ser... Mas eles estão, sabendo que o meu Deus está no meu favor. E é o que eles fizeram, a expectativa, porque verdadeiramente eles estavam desprevenidos. Eles foram para Mispa para orar, para jejuar. Eles não foram para guerrear. Eles estavam, humanamente falando, despreparados para qualquer tipo de confronto. O inimigo se levantou sabendo que eles estavam despreparados. Falou: vamos para lá, vamos guerrear contra eles. Porque a gente não pode dar um espaçozinho para que eles cresçam, não. Não vamos dar oportunidade para que eles, se posicionem para tomar aquilo que nós tomamos dele. Não deixamos que eles venham tomar aquilo que nós tiramos dele. Restituição, eles estão desejando isso. O inimigo, quando ele olha e vê a gente tentando buscar a restituição, buscar glorificar o nome do Senhor, meu irmão, ele se levanta, meu irmão. Ele se levanta. Tomou, pois, Samuel um cordeiro. Aí ele falou com Samuel, falou com a pessoa certa, a pessoa que tinha intimidade com Deus, pessoa que não perdeu o vínculo com Deus, o profeta Samuel. No meio deles, mas não perdeu o vínculo. Não perdeu, sabe como a gente provoca o poder de Deus a nosso favor. Samuel sabia como fazer com que Deus viesse com uma intervenção para aquele momento de Israel. Na dificuldade, meu irmão, a gente tem que estar pronto. Na dificuldade, fala: eu sei, meu Deus vive. Eu sei como chamar a atenção dele a meu favor. E esse homem, Samuel, ele fez o quê? Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Quer dizer, ele fez uma oferta a Deus. O que é uma oferta? É um cerimonial. Ele fez uma adoração, ele fez um louvor a Deus antes de clamar. Nós temos aqui sempre repetindo sempre
que nós devemos oferecer um altar a Deus antes de clamarmos. Esse homem aprendeu com Abraão. Aprendeu com Abraão. Abraão não tinha um momento que ele precisava de uma intervenção no mundo natural, que ele não oferecesse algo antes de clamar. Quando nós preparamos o louvor aqui, por que nós preparamos o louvor antes da pregação? Por quê? Porque isso é um propósito espiritual. Nós levantarmos o altar de adoração do Senhor antes. O que nós oferecemos a Deus no culto? Simplesmente nós oferecemos o louvor. O dízimo nós devolvemos, é a palavra que nós recebemos. Amém. Amém. Então é uma estratégia espiritual nós colocarmos um louvor para que você ofereça a Deus algo no culto. E esse homem, o que ele fez? Quando precisou clamar, o que ele fez? Saiu clamando? Não. Usou de inteligência. E aí ele fez o que? Ele ofertou. Ele fez um altar e ofertou a Deus. E aí, só na oferta que ele fez, antes dele clamar, ele recebeu. Quem está entendendo? Ele clamou para receber? Não, só ofertou. Mas na oferta ele já foi alcançado com a resposta. Quem está entendendo? Amém. Quando você está adorando a Deus, você é alcançado com a resposta, meu amado. Você está em adoração com Deus, Deus está te curando. Você está em adoração com Deus, Deus está restaurando. Você está em adoração com Deus, Ele está pelejando a tua causa. Amém. E Samuel ofereceu o holocausto. E Samuel ofereceu o holocausto e os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Quer dizer, chegou a peleja numa covardia, né? Aquele povo estava preparado para a guerra? Não. Os filisteus chegaram para pelejar. Aquele povo estava com armas? Não. Aquele povo foi ali para orar. Foi ali para, restituir o seu relacionamento com Deus. Foi ali só para buscar Deus. Não foi para pelejar. Mas eles fizeram algo que agrada a Deus, buscar o Senhor. Buscar o Senhor. O dia foi difícil, pastor, mas eu estou aqui buscando Deus. Isso agrada a Deus, né? Eu estava com conforto, mas eu tive que sair do conforto para a minha casa de Deus. Isso agrada a Deus. Por isso eu falo, louva a Deus, chega na hora para adorar o Senhor. Isso tem um significado espiritual muito grande. O que você oferta a Deus num culto? Oferta um louvor digno ao Senhor. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou, tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Abriu uma cratera, meu irmão, e aquele inimigo foi tudo, e aí Deus aterrou. Que inimigo que precisa ser aterrado na tua vida? Que reboliço Deus precisa fazer para destruir esses que tentam te destruir? Os filisteus hoje são espirituais. É os filisteus da miséria, da contenda, da confusão, do homossexualismo, de situações de enfermidade, de peste perniciosa, é zika daqui, é não sei o que, gripe daqui, é cada coisa que aparece nesse mundo. São os filisteus. Os filisteus espirituais são essas gripes, essas situações que você vê aí, chamada pela Bíblia de pestes perniciosas. Surge do nada. De onde apareceu esse vírus? De onde apareceu essa gripe? De onde apareceu cada confusão que aparece? É tudo espiritual, meu amado. É tudo espiritual. São os filisteus do dia de hoje. Por que estão prevalecendo? Porque tem ausência de Deus, ausência da luz. E nós precisamos levar a presença de Deus para nossas casas, para a nossa família, para que esses filisteus, seja eles, o que nome tem no dia de hoje? Você está pronto a buscar esse Deus para que o nosso Deus aterre esses espíritos de miséria, esse espírito de solidão, esse espírito de doenças que a gente não sabe nem de onde vem? Do nada as pessoas são alcançadas por esses
temos que estar, sabe, atentos, nós não podemos se distrair. Nós estamos em guerra, igreja. Nós estamos em guerra, nós estamos num confronto. E um confronto derradeiro, porque o inimigo está cada vez mais com ódio de nós, do nosso casamento, dos nossos filhos, do nosso, sabe, do nosso propósito profissional. Cada vez mais esse ódio cresce, porque está chegando o fim dele. As mazelas. E aí, cadê a gente? Cadê a igreja? Cadê o nosso posicionamento? Cadê, sabe, o nosso compromisso com Deus? Cadê a nossa fidelidade a Ele? Cadê o nosso arrependimento de querer estar na presença dEle, cuidando de todos os detalhes, o mínimo? Aquilo que sai dos nossos lábios, será que a gente tem os cuidados? Porque é o nosso Deus que contamina o que sai. Que igreja somos no dia de hoje? Que igreja somos? A igreja que confessa e pratica o conhecimento? Porque eu tenho falado aqui, que o Espírito Santo falou ao meu espírito, que hoje o povo de Deus, ele não sofre mais por falta de conhecimento. O povo de Deus hoje já não está sofrendo mais por falta de conhecimento. O povo de Deus está recebendo conhecimento. O povo de Deus está sofrendo porque não pratica o conhecimento. E a gente vê, sabe, nas entrelinhas, Deus falando, revelando. O comportamento de Deus é único. Ele é imutável. O desejo de Deus é imutável. O amor de Deus é imutável. A qualidade, sabe, dos planos de Deus é imutável. Ele não tem plano B nem C, ele só tem plano A, porque é a qualidade de desejo dele. E ele colocou aqui, ó, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus. E os derrotaram até o baixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Quer dizer, olha, sabe, você vê, sabe, o plano inicial daquele profeta e a continuidade. A continuidade. Ele iniciou uma cerimônia e ele foi até o final dessa cerimônia. Ele não falou: poxa, agora, glória a Deus, que, sabe, as nossas necessidades foram resolvidas. Glória a Deus, Deus, muito obrigado. Olha, graças a Deus, as nossas necessidades foram, sabe, foram resolvidas. Não. Ele agradeceu, mas olha o que ele fez. Tomou então uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, quer dizer, a qualidade de detalhes. E pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o nosso Deus, ele colocou aquele lá, né? Ele colocou aquele plano em prática de salvação. A boa mão do Senhor entrou naquele lugar e aquele lugar ficou marcado pelo memorial. Houve uma pedra e ali foi consagrado aquele ambiente. Aquele ambiente foi consagrado ao Senhor como memorial. Um memorial. Até hoje esse memorial está lá. Até hoje. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor, essa boa mão que o apóstolo Pedro estava falando,
Meu amado, não rejeite essa boa mão. Não saia debaixo dessa boa mão através de uma desobediência. Você sabe que precisa praticar. Não pratica por opção. Você sabe que aquilo desagrada a Deus e você pratica por opção. Sabe o que você está fazendo? Saindo dessa boa mão. Essa boa mão que pode mudar o teu futuro. Pode, cuidar daquilo que você não pode, com as suas forças naturais, cuidar. Porque os filhos teus hoje são espirituais. E eles vieram para matar, roubar e destruir. E você vai fazer o quê? Vai permitir manifestar as mazelas, nos filhos, na família, na vida profissional, na saúde? Vai permitir? Ou você vai falar, não, aqui não. Peste perniciosa, aqui não, eu estou debaixo dessa mão. Eu não posso. Eu não sou insano, espiritualmente falando. Jamais. Eu jamais vou praticar os princípios daqueles que querem me destruir. Jamais, porque quando você pratica os princípios, você dá legalidade para ele. Como nós praticamos os princípios de Deus, quando nós abrimos nossos lábios para louvar o Senhor, nós damos uma leitura para Deus que nós estamos dispostos a sempre estar, desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele. E quando nós praticamos os princípios do demônio, você dá a leitura, eu quero desenvolver um relacionamento contigo. Como assim, pastor? A Bíblia fala sobre isso. Então eu tenho que me cuidar. Mentira! É pai. Quem é pai? É o capeta. Eu vou falar mentira de jeito nenhum. Porque quando eu estou praticando o princípio, eu saio. Aí para voltar tem que ter arrependimento, meu amado. Que nesse povo, esse povo saiu. E quantas das vezes a gente sai? E aí querendo voltar de qualquer maneira, não faça uma cerimônia com Deus para voltar. Uma cerimônia de arrependimento, não de remorso. Tu vê que quando o Senhor Jesus fez um momento de terapia com Pedro, o Senhor Jesus provocou naquele momento de terapia para que Pedro abrisse o seu coração, o seu espírito, para entender. Quantos ficam na internet? Quantos ficam na internet vendo pornografia? Quantos? Quantos veem? Pensa que Deus não está com os olhos ali, ó. Meu amado, escutar a verdade. Quantos ficam ali vendo pornografia na internet? Praticando os princípios de Satanás, depois estou na luz. Está na luz para os nossos olhos, mas nos olhos de Jesus não. O inimigo não brinca não, gente. O inimigo é sim, não, ele sabe desse propósito com Deus. Por isso que as igrejas não falam sobre isso. Não fala a verdade do Evangelho. Suaviza a palavra de Deus. Tudo gosto com uma vírgula. As virgens eram 10, diz a Escritura, as virgens. Quer dizer, ali representa as igrejas. As igrejas. No dia que veio o noivo, 5 ficaram. 50% da igreja ficaram. Nós aqui não vamos abrir mão de falar a verdade, meu irmão. Nós aqui vamos falar sempre a verdade de Cristo Jesus. Não sei quantos vão ficar na igreja, mas aqui nós vamos falar a verdade. Não adianta eu ir para um lugar onde, eu ouço aquilo que eu desejo ouvir e eu fico cada vez mais distante dessa boa mão. Não, Senhor. Eu conheço esse Deus é de cerimônia. E Ele deseja que a gente saiba que Ele está atento a tudo que nós fazemos, a tudo. Você pensa que uma palavra que você lança, você não é refém dela? Você é refém dela. Porque a palavra de Deus diz que a nossa boca ou ela abençoa ou ela amaldiçoa. O nosso Deus diz que os nossos olhos podem nos levar para o inferno. Os nossos olhos podem nos levar para o inferno.
E ele fala, se um dos teus olhos, sabe, deseja te levar para o inferno, arranca-o. É melhor você entrar para o céu com um olho do que ir com os dois para o inferno. Palavra dura, mas é a palavra de Jesus. Aonde estão os nossos olhos? Aonde está quando ninguém está vendo? Aonde está? O Espírito Santo fala, meu amado. O Espírito Santo confronta o pecado. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a boa mão do Senhor contra eles de todos os dias de Samuel. Então é isso que nós ouvimos de Deus. É isso que Deus deseja, uma igreja imaculada, uma igreja limpa, uma noiva arrependida dos pecados, uma noiva que se arrepende e renuncia àquilo que desagrada a Deus. Tem que ter coragem, meu amado, conforme Deus falou para o apóstolo Paulo, coragem, coragem, praticar a palavra de Deus tem que ter coragem. Terça-feira eu estava falando da minha vida aqui, da minha vida. É difícil você renunciar, é difícil você se guardar para Deus, é difícil, meu amado, você abrir mão, porque o pecado é saboroso. O pecado é saboroso, ele tem atração forte. Não se engana não, o pecado tem um sabor, sabe, um sabor que agrada a carne. A gente só não consegue, sabe, quando usufruir do pecado, quando nós estamos em espírito, porque aquilo ali é amargo. Nós nos constrangemos. Por quê? Porque nós estamos em espírito. Na carne você aceita olhar, você aceita falar, você aceita praticar os princípios. Difícil, meu amado. E quando você se propõe a se arrepender de verdade, tu vê que os filisteus se levantam. Se levantam, porque ele quer você da maneira que ele deseja. Ele quer você aos cuidados dele. Ele não quer abrir mão de nossas vidas. Não quer. Não quer, meu amado. A gente tem que trazer a nossa vida para o altar. Nós temos que trazer a nossa vida, inserir ele no Evangelho. Permitir que o Evangelho faça parte de nossas vidas de verdade. Meu irmão, você vai ter, sabe, respostas de Deus que vão te impactar. Tu vê que nesse mesmo dia, Deus não falou para aquele povo, não, agora que vocês se arrependeram, vocês agora vão ter que, sabe, tomar, não, na mesma hora, veio o socorro de Deus, porque Ele deseja isso. Ele não desiste de nós. Ele deseja todo o tempo cuidar de nós. Agora, Ele sonda, Ele sabe o que é remorso, o que é arrependimento, Ele sabe. Judas, quando traiu Jesus, ele podia muito bem estar vivo sendo um profeta. Quer dizer, vivo na época dele. Mas o que ele fez? Ele se arrependeu? Não. Ele teve um remorso. O remorso não traz a presença de Deus. Agora, quando nós se arrependemos de verdade, fala, Senhor, dessa vez eu vou. Dessa vez eu quero. Dessa vez não tem filisteu que vai... meu irmão, você provar o poder de Deus. Então, meu amado, você que está conhecendo a palavra, você que já conhece bem, sabe, desperta para isso. Desperta para isso. Como é que está o seu compromisso com os valores da Escritura Sagrada? Como é que está o seu compromisso com os valores da Escritura Sagrada? Será que todo o teu ser tem temor? Não, minha boca tem, mas meus olhos não têm temor. O meu ouvido não tem. A gente precisa ser totalmente comprometidos. Porque o pior engano, igreja, o pior engano que agrada muito aos filisteus espirituais é quando nós nos enganamos a nós mesmos. Não, vamos lá, igreja.
Tu vê que houve uma intervenção dos céus. Eles pelejaram? Não pelejaram. Houve um reboliço de Deus e aquele povo teve a vitória sem mexer uma palha. Só em oração. Só em oração. Quer dizer, os inimigos foram decepcionados. Eles já cantavam vitórias. Eles cercaram Israel em Mispa. Mas eles não contavam com uma intervenção divina. De repente o inimigo entrou no nosso lar ou na nossa casa e está achando que ele vai estar, sabe, sempre ali. Não, a gente pode estancar através desse poder de Deus. Se o poder de Deus for entrar na nossa família, entrar na nossa casa, entrar nos nossos filhos, entrar, sabe, na nossa vida profissional, entrar nos nossos desejos e fazer um reboliço, sabe, de uma forma sobrenatural. Deus não falou para Samuel: Samuel, agora manda esse povo esperar, né? Porque eles foram abominados demais, agora querem vitória. Não. Na mesma hora que houve um arrependimento, Deus entrou. Será que a gente tem esse compromisso de se arrepender daquilo que já fizemos? Daquilo que nós comentamos? Será que Deus está falando contigo? Está falando com teus olhos? Será que Deus está falando com teus olhos e você fala assim: não, não é comigo não que Ele está falando? Curva a cabeça, meu amado, fecha os olhos. Deus está te dando uma grande oportunidade. Deus está te dando uma grande oportunidade hoje. O relacionamento às vezes não está de uma forma que precisa estar. E aí a gente vive as consequências. Meu amado, em nome de Jesus, Deus se agrada de nos abençoar, mas Ele é um Deus justo. Dê liberdade hoje. Fala com Deus: Senhor, eu quero, Senhor, a Sua presença na minha vida. Eu quero a Sua presença dentro da minha casa. Eu quero esse socorro, sabe, que o Teu povo Israel experimentou nesse dia, lá em Mispa. Eu quero esse socorro na minha família, no meu filho, na minha filha. Eu desejo esse socorro, essa intervenção na minha realidade, no meu casamento, nos meus filhos, na minha vida profissional. Senhor, o Senhor nos revelou que através da Tua boa mão, Senhor, aqueles inimigos foram derrotados. Senhor, estende as Tuas boas mãos para a minha vida. Clama essa boa mão, meu amado, para dentro da tua casa, para dentro da tua vida profissional, para a tua vida sentimental. Fala com Deus: Senhor, me perdoa. Eu estou arrependido, eu estou arrependido, mas eu estou aqui, Senhor, desejando o Teu socorro. Porque os filisteus espirituais, eles estão querendo de todas as maneiras, Senhor, trazer um dano, sabe, nas minhas finanças, na minha saúde, na minha família. Meu amado, os filisteus, eles atacam de todos os lados. Será que você vai permitir? Não, meu amado. Fecha essa porta, minha amada. Fala com Deus hoje. Sai daqui livre. Sai daqui com a intervenção de Deus. Sai daqui falando: Senhor, eu sou livre. O Senhor me perdoou. Eu estou verdadeiramente livre. Nenhuma legalidade tem mais na minha vida. Eu te peço perdão. Minha irmã, cuida disso hoje. Cuida disso hoje. Viva uma vida digna, porque Deus deseja que você viva uma vida digna. Ele te escolheu do império das trevas para que você seja uma bênção. Toma posse. Chega de mesmice na tua vida. Vê o que está errado. Fala com Deus hoje: Senhor, eu me comprometo. Faz um voto com Deus hoje. Mas não faz voto de tolo não, que Ele não se agrada. Fala com Deus hoje: Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, se o Senhor volta hoje, eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar junto daquelas 5 virgens que ficaram de fora. Não, eu quero estar naquele grupo que foram vivenciar a eternidade contigo. Oh, meu amado, esse culto, eu estou dizendo para você desde o início, que foi um culto que Deus escolheu para nos exortar preventivamente. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Chega! Porque prevenção, nenhum juízo de Deus vem sem antes Ele nos avisar, de nos alertar. Ele não deixa nada acontecer sem antes nos avisar, nos alertar. Pega isso para você, fala: Senhor, para mim essa palavra. Senhor, cuida dos meus lábios.
Passa essa brisa, Senhor, como o Senhor passou no seu servo Isaías. Ele falou: purifica meus lábios com essa brasa de fogo do teu altar. Purifica meus olhos com a sua brasa de fogo. Tu tem coragem de fazer isso, meu amado? Fala: Deus, purifica meus olhos, passa essa brasa de fogo no teu altar. Me purifica. Será que tu tem coragem de abrir mão? Será que você tem coragem de falar: Senhor, eu não quero mais, Senhor. Eu sei que eu sou fraco nessa área. Eu sou fraca, mas eu não quero mais. Será que você tem essa disposição de falar para Deus hoje à noite? Será que você tem essa coragem? Será que você tem essa coragem? Deus está falando comigo, contigo, com todos nós, meu amado. Será que você tem essa coragem de falar assim: Senhor, hoje eu fui convencido que eu tenho que abrir mão. Me ajuda, Senhor. Eu não quero, Senhor. Eu não quero agir mais, nem fazer o que te desagrada. Com meus lábios, com meus olhos, com as minhas atitudes. Pede coragem a Deus para você abrir mão, para você renunciar. Eu sei que Deus está insistindo nisso. Eu sei que Deus está insistindo nisso. Mas creia de uma vez por toda que Ele não vai desistir de você. Mas e se tu fechar os olhos hoje? Meu amado, a gente tem que ter esse problema para resolver sempre. Não vamos brincar de crente não, meu amado. Porque um segundo pode ser fatal. Que Deus abençoe a todos nós. Que a gente venha entender que até aqui Deus nos ajudou. Ele deseja continuar nos ajudando. Mas não quer que você saia debaixo das mãos dele. Em nome do Senhor Jesus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele estamos no louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal,
Pai, todo o nosso ser a Ti. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre vai nos guiar, nos orientar, nos conduzir para uma vida digna. Uma vida que possa testemunhar dos Teus feitos. Continua, Senhor, nos conduzindo, nos orientando, para que a nossa missão seja cumprida na terra dos viventes. Testemunhar os valores da Tua Escritura nas nossas atitudes. Que o Teu amor, amor imensurável, seja presente em nossas vidas, desde agora e para sempre. Nos leva de volta para casa, Senhor, em segurança. Deus abençoe a todos e até domingo, em nome do Senhor Jesus.